Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar com todos vocês. Aqui quem fala é o irmão Marcelo, o presbítero Marcelo, daqui da Igreja de Vitória da Conquista, Bahia. Que a presença de Deus, que a glória de Deus, que a misericórdia de Deus venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Neste exato momento quero mandar um grande abraço a vocês que irão me ouvir neste exato momento, a cada um de vocês, e também para o pastor presidente Luizinho, um grande abraço, a sua esposa também, juntamente com os obreiros, com o corpo de obreiros que estão aí em São Paulo na sede. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Neste momento, queridos, o Senhor Jesus colocar uma palavra ao meu coração, uma palavra que eu creio que irá projetar no coração de vocês um fortalecimento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e tem um poder para penetrar na profundidade da nossa alma e fazer uma mudança e gerar mudança juntamente em nós. Queria convidar vocês agora, neste exato momento, para abrir a palavra de Deus que se encontra agora nas cartas, uma das cartas paulinas que está em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Só apenas um versículo eu quero deixar no coração da amada igreja, que diz assim, Efésios capítulo de número 3, verso de número 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém. Queridos, o interessante neste texto é que quando nós passamos a ler e a estudar e a fazer algumas exegeses da Escritura Sagrada, nós vamos entender que quando Paulo ele escreve as cartas para a cidade de Éfeso, a carta para a cidade de Éfeso, Paulo ele estava, queridos, em uma prisão. Paulo ele estava aprisionado. Paulo ele estava acorrentado e sendo vigiado por soldados romanos, como centuriões romanos, um centurião que comandava muitos soldados. Então Paulo estava rodeado de soldados. Mas o mais interessante é que Paulo, ele estando preso na cidade de Éfeso, mesmo assim Paulo evangeliza. Mesmo assim Paulo prega a palavra. Mesmo assim Paulo, ele ora e busca a face de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Porque o apóstolo Paulo ele entendia uma verdade. O apóstolo Paulo ele compreendia algo em seu coração, no seu interior, que sem a presença de Deus, ele não poderia estar jamais. Sem buscar a Deus, ele seria como um homem vazio, seria como uma pessoa inútil fora da presença de Deus. Mas Paulo, e o mais interessante notarmos neste texto, é que o apóstolo Paulo, queridos, ele estando preso, acorrentado, vigiado por soldados, mesmo assim, ele sabia que fisicamente ele estava preso pelas correntes, mas interiormente, a sua alma, o seu coração não estava preso, porque foi liberto pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Eu já quero trazer de antemão para vocês aqui neste exato momento que não importa a situação, não importa a circunstância, não importa, queridos, o momento que você está passando, a dificuldade que você está passando, não importa o ambiente onde você está, o que importa é que Jesus Cristo te libertou por causa que ele morreu na cruz do Calvário e todos aqueles que crer na morte de Jesus Cristo, Jesus liberta, as cadeias são quebradas e essa pessoa passa a ter intimidade com o Pai Celestial e com o próprio Filho de Deus. E Paulo tinha esse entendimento. E nós também temos que ter essa noção e esse entendimento que não importa a circunstância, as tempestades, a situação, não importa nada disso. O que importa é que nós somos livres, ou seja, livre é ter acesso ao céu. Esse livre, essa libertação, a gente hoje passamos a ter acesso ao céu, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de água abaixo. Agora não existe mais somente judeus e gentios, mas são todos nós iguais. Todos nós somos iguais agora diante do Pai, porque o Filho morreu por nós.
E Paulo ele estava feliz, Paulo ele estava alegre por isso. Quando Paulo ele ora no capítulo 1 de Efésios, da carta aos Efésios, Paulo ele ora a Deus pedindo a Deus para que Deus pudesse derramar a sua sabedoria sobre o coração da igreja que estava em Éfeso. O apóstolo Paulo ele estava orando no capítulo 1, e vocês irão ler lá e vão descobrir. Paulo mesmo preso, ele orava a Deus, pedindo a Deus para que Deus pudesse dar sabedoria à igreja. Porque Paulo ele tinha entendimento, querido. Um cristão sem sabedoria, um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não busca a palavra de Deus, é um cristão que fica sem direção. O apóstolo Paulo ele tinha direção, o apóstolo Paulo ele tinha um rumo. Qual era o rumo do apóstolo Paulo? Qual era a direção do apóstolo Paulo? A direção dele é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então Paulo ele tinha a compreensão e essa noção de que, conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo o Filho de Deus, nós podemos entrar, queridos, em um mar de conhecimento, mas só quem pode dar essa sabedoria é o próprio Deus. E por isso o apóstolo Paulo estava orando, Senhor, derrama a tua sabedoria sobre a vida deles, assim como o Senhor derramou uma sabedoria tal na vida de Salomão, e Salomão passou a ter sabedoria e inteligência. Então derrame também sobre a igreja que está em Éfeso. E na segunda oração, no versículo 14 do capítulo 3, o apóstolo Paulo ora novamente. Nesta vez agora o apóstolo Paulo ora a Deus, para pedir a Deus que Deus dê poder para a igreja. Dê mais sabedoria para a igreja. Fortaleça a igreja. O apóstolo Paulo estava assim orando. Por esta causa, o apóstolo Paulo se colocou de joelho para orar pela igreja de Éfeso. Mais uma vez, eu digo, não importa a circunstância, não importa o local, não importa o lugar, se está numa prisão ou em qualquer lugar. O que importa é a sua posição diante de Deus. Sabe por que Deus fez você com 2 joelhos? Joelho significa dobramento, você pode se dobrar. Os seus joelhos podem se dobrar e se colocar diante de Jesus. E o mais interessante é que os judeus antigamente, naquela época, eles não tinham o costume de orar de joelhos. Os judeus sempre oravam de pé. Hoje nós vemos isso quando nós ligamos a televisão, ou quem vai a Israel, a Palestina, encontra muitos judeus orando em pé no Muro das Lamentações. Orando de pé, movimentando o seu corpo. Mas o apóstolo Paulo fez algo totalmente diferente. Paulo, por ser um judeu, ele fez totalmente diferente, que foi ajoelhar, dobrar-se diante de Deus. O mais interessante, irmãos, é que quando nós nos ajoelhamos, dobramos o nosso joelho no chão em direção a Jesus, nós nos transformamos como uma águia de forma figurativa. A águia ela enxerga longe. A águia não é como os outros pássaros comuns, como os outros pássaros normais, mas a águia ela enxerga de longe a sua presa. E assim também somos nós, quando nós nos ajoelhamos, irmãos, diante de Jesus, a nossa visão muda, o óculos do céu vem sobre nós e nós passamos a utilizar o óculos de Jesus Cristo, o óculos que o Senhor nos dá para enxergar além daquilo que nós enxergamos. E isso serve para nós cristãos. O mundo não pode receber, mas sim a igreja de Jesus. E Paulo, ele tinha essa noção de que o homem de joelhos se torna grande diante de Deus. E quando nós nos ajoelhamos, o inimigo ele tem que bater em retirada, porque o inimigo não suporta a oração de um santo, a oração de um justo. Queridos, e o mais interessante é que Paulo ele fala, por essa causa me coloco de joelho. Então, queridos, o apóstolo Paulo estava orando naquele tempo, no seu tempo, a respeito da igreja de Éfeso. A situação de Paulo era essa. Mas eu quero trazer uma verdade para vocês. Nós estamos agora, neste exato momento, vivendo um tempo a qual surgiu em 31 de dezembro de 2019. O coronavírus, o nome mais técnico agora, mais moderno, é o Covid-19, que surgiu agora no século 21, no nosso período, e que agora está se alastrando pelo mundo, está de forma universal, de forma global. E essa epidemia ou pandemia está tirando muito sossego de muitas pessoas, é lógico. Muitas pessoas já morreram. Nós ligamos a televisão, vemos o noticiário, os jornais estão dizendo quantas pessoas estão morrendo por dia.
né? Muitos lugares, muitos países, as pessoas estão morrendo neste exato momento por causa desse inimigo invisível que surgiu sobre o mundo, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas mesmo assim, em meio a tudo isso, queridos, que está acontecendo hoje, eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua, para a minha, para nossas vidas. Por esta causa eu me coloco de joelho. Então eu vou tomar essas palavras do apóstolo Paulo, que diz para a igreja de Éfeso, mas eu quero colocar essas palavras nos nossos dias, nos dias de hoje, nos dias atuais. Irmãos, esse é o momento. Esse é o momento, porque a Bíblia diz que nós somos o sal. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, então nós somos sal. O sal serve para quê? Para temperar a comida. O sal serve para quê? Para dar o sabor, para dar o gosto. Querido, você é o sal. Você nasceu de novo. Você nasceu para quê? Para temperar aquilo que está intemperado, aquilo que não tem tempero. Então você nasceu para isso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para isso. Para te salvar e para que você, através do Evangelho, salvasse outras pessoas. Nós somos a luz do mundo. Por sermos a luz, nós temos que brilhar em trevas, lugares escuros. Porque a luz, quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. É dessa forma. Quando nós entramos no nosso quarto e está totalmente escuro, quando nós ligamos a luz, clarece tudo. A mesma coisa é você, a mesma coisa sou eu, a mesma coisa somos nós. Quando nós chegamos em um ambiente e pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus e oramos a Deus, a luz resplandece na escuridão. E é nesse momento que nós devemos nos posicionar, como o apóstolo Paulo se posicionou naquela época. Nós temos agora que nos colocar de joelho e dizer, e orar, e buscar a face do Senhor nosso Deus, para que Deus venha proteger não somente a minha casa, a sua casa, mas a nossa casa e a casa daqueles que não buscam a Deus. Queridos, você tem um remédio para as pessoas neste exato momento. O remédio é a palavra do Senhor nosso Deus. Embora tenha alguns cristãos neste exato momento que estão mais ou menos depressivos nesse exato momento, algumas pessoas fracas na fé que estão depressivas, e existem pessoas aí fora neste mundo que não conhecem a Jesus, quando não conhecem a palavra de Deus, como você conhece. E para isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te usar, para quê? Para você se posicionar, se colocar de joelho e depois ir para a guerra e falar para essas pessoas que Jesus Cristo vive e reina para todos os séculos e que Jesus Cristo tem um plano na vida de cada um deles. Isso que nós estamos passando agora não é surpresa para nós. Jesus disse em Mateus 24, não fiquem surpreendidos com essas coisas que irão vir. Não fiquem surpresos por que vai acontecer, porque é necessário isso acontecer até eu voltar. E aí eu digo também, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque é cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Mas enquanto isso o Senhor Jesus Cristo não está vindo, irmãos, quando Jesus Cristo ainda não chegou, esse é o momento da gente se posicionar e orar a Deus. Sabe o que Abraão fez? Abraão, ele ora a Deus a favor do seu sobrinho Ló quando estava em Sodoma e Gomorra. E é essa posição que nós temos que tomar, Senhor. Nós sabemos que essa epidemia ou pandemia se alastrou sobre o mundo, mas nós não vamos nos esmurecermos, irmãos. Neste exato momento, nós temos que levantar a nossa cabeça, levantar a nossa fronte e falar, não, existe um Deus que está sobre tudo e sobre todos. E existe um Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus, está no controle da situação. Porque Jesus Cristo, Ele está na embarcação. O Senhor Jesus, Ele está no barco. E se Ele está no barco, não importa a tempestade, o que importa é que Ele está no barco. Se Ele estiver no barco, queridos, pode ter certeza que Ele vai acalmar o mar. Porque quem criou o mar e a natureza foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus. João vai dizer isso. E Ele comanda, controla todas as coisas. Então não fique desanimado. Não fique desanimado. Eu sei que não é muito fácil para nós. Porque nós somos seres humanos, temos a tendência, lógico, de fraquejar, de fracassarmos sobre a face dessa terra. Mas nós temos que ter a noção que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nós somos filhos de um Deus imenso e poderoso que criou esse universo. Esse universo não foi criado por acaso, esse universo não foi criado de forma banal. Esse universo teve um propósito, esse universo, a natureza que nós vemos agora, teve um propósito. O Senhor criou ele. O Senhor nos criou. Então, se Deus criou tudo isso, Ele tem controle de todas essas coisas, meus queridos e minha querida. Então, não é essa epidemia, não é esse coronavírus, não é esse Covid-19 que irá nos abater. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo, mas
pessoas em Cristo Jesus, a morte de um justo, a morte de um cristão, ele vai para o seio de Abraão, vai para o seio do Senhor Jesus. É lógico que irmãos, eu não quero morrer agora, mas se Jesus Cristo me voltar neste exato momento, é lógico que nós iremos para o céu, glória a Deus, Maranata, e ora vem Senhor Jesus, né? Mas, neste exato momento, nós não podemos ter medo da morte, porque a morte foi vencida por Jesus. Jesus venceu a morte. Você também tem essa autoridade. Você também tem este poder. Você também foi selado pelo Espírito Santo. Então você e eu, nós iremos vencer a morte. A morte não tem domínio sobre mim, não tem domínio sobre você, não tem domínio sobre nós. Amém, meus queridos? Que a paz do Senhor Jesus venha estar no coração de vocês. Eu quero aqui mandar um grande abraço, mais uma vez, para todos vós. E que essa palavra possa impactar o coração de cada um de vocês. Um grande ósculo santo em cada um de vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos com essa linda mensagem.